a Polícia Federal vem, ao longo dos anos, né, sofrendo alguns tipos de limitações, né? Eu não vou aqui colocar culpados ou agentes responsáveis, né? Eu vou dizer que, como a polícia, chegou a uma classe que não era alvo da polícia ainda, ela incomodou. Por incomodar, aquilo que vinha sendo feito ao longo que inclusive começou ainda no governo anterior ao do PT, né? E que teve uma certa evolução, né? Até meados de 2004, 2005, ele ainda continuou crescendo. Só que eu acho, na minha visão, né, não é nada científico, não é nada que tenha sido debatido, é uma visão particular, é que o governo viu que ele não tinha como controlar a Polícia Federal, né? Ele achava que iria ter o controle, né? E viu que, conforme ele investia, né, a polícia tinha mais possibilidade de chegar àqueles crimes que estavam mais perto do poder, vamos dizer assim. Então começou uma série de medidas, né, que tem uma embalagem diferente, né? O manto de estado policialesco, né? Que todo mundo estava com medo de ser preso, todo mundo estava com medo de ser grampeado, né? Como chamam, que é a interceptação telefônica. Então criou-se um temor que não existe, porque a polícia, depois de 88, ela não consegue uma medida restritiva de direito que não seja através de um judiciário. Inclusive, teve pessoas públicas, né, que afirmaram que os delegados estavam constrangendo os juízes a dar. Aí veja só, como é que eu vou conseguir enxergar um delegado que não tem prerrogativa nenhuma, né, que não tem nenhum aparato para resguardá-lo contra revanches, né? Ele conseguir constranger um juiz que é envolto de proteções, né? Não só a vitaliciedade, como inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, né? Como a própria estrutura do judiciário, que todos sabem, por ter autonomia orçamentária e financeira, conseguem, né? Então, chegou a alguns absurdos, né, como se quem mandasse, como se a gente tivesse voltado à ditadura, né, em que a polícia estava exorbitando. Quando, na verdade, todo mundo sabe que a Constituição de 88 ela veio retirar e quase que inibir a ação da polícia, porque a população sofreu com isso, né? Como ela sofreu com isso, e muitos dos constituintes que estavam lá tinham sido alvo da repressão militar, né? Eles queriam ao máximo criar uma instituição que conseguisse controlar a polícia. O Ministério Público conseguiu se tornar essa instituição tão cercada de privilégios, vamos dizer assim, né? Inclusive, já foi publicado aí uma frase de um dos responsáveis pelo texto legal da Constituição, né, sobre o Ministério Público. Ele disse que ele criou um monstro, porque a própria República do Brasil é fundada, né, dentre os seus fundamentos tem a separação dos poderes, né? A separação e o equilíbrio entre os poderes. Cada um fiscaliza o outro, né?
Então, você consegue ter um equilíbrio, porque um está sendo fiscalizado pelo outro e assim tem três, né? Então, quando você cria uma instituição que ela é rodeada cercada, né, de proteção, ela exorbita a proteção, né, você cria margem para abusos, né? Porque eu não tenho mais medo de me exorbitar porque eu não vou responder, certo? Então, se eu não tenho o receio de responder civil e penalmente por um determinado ato meu, né, eu posso, não querendo, não sendo intencional meu de causar um mal a alguém. Eu acho realmente que eu tenho razão. Só que muitas vezes o ser humano está enganado, né? Então, falando sobre as características do Ministério Público hoje no Brasil, né, eu diria que precisa de um controle. Que o controle que foi criado, o controle externo, ele é comandado pelos membros do Ministério Público. A maioria são membros do Ministério Público, certo? Então, não existe controle externo. O controle externo é feito por membros de outros poderes, de outras instituições, né? Você fazer um controle com os próprios membros não existe, né? Então, eu, na minha visão, né, acredito que esse modelo não seja o correto, né? Isso falando sobre o Ministério Público. Agora, há necessidade de alguma proteção? Claro. Eu só acho que tem demais. E outra, aí poucos são os que tocam nesse assunto, né? Que existem privilégios como que nenhuma outra categoria, seja pública ou privada, existe, né? Que são os 60 dias de férias. Fora os 30, né? Porque tem os recessos, né? Então, qualquer que seja o trabalhador, né, fica revoltado em ver que um servidor público tem mais férias do que ele que está pagando aquele salário, né? Que eu não vejo motivo plausível para isso, certo? Você ter licenças para fazer cursos, né? Você ter capacitações, isso é uma coisa, você teria que ir para um curso, né? Mas além disso, isso não está previsto que vai fazer um curso, não. Realmente ele não faz nada. A polícia evoluiu tanto que ela passou a questionar a legalidade de algumas medidas que vinham, algumas requisições que vinham do Ministério Público. Porque a polícia não trabalha para o Ministério Público. A polícia trabalha para elucidar um fato. E se existe um destinatário da prova, é o judiciário, certo? O Ministério Público, ele pode utilizar aquilo ali, mas não é para ele que vai as provas, é para o judiciário. Isso está claro no Código de Processo Penal, certo? Está bem claro lá que, após terminada a investigação, será encaminhada ao juiz. E o Ministério Público, tendo algum pedido a fazer, ele faz ao juiz, quem determina é o juiz, que é quem vai decidir se arquiva, né, se não arquiva, continua, faz qual diligência ainda é necessária, para haver esse freio e contrapeso, né? Para que não haja um só ator indicando o que é que deve ser feito, né? E sim três, né? Que seria o Ministério Público, né, que pede alguma diligência, o Judiciário e a polícia, a pessoa do delegado, que vai cumprir de acordo com a lei. Ele vai cumprir aquilo dentro do que foi determinado pelo Judiciário ou requisitado pelo Ministério Público, mas nos moldes da lei. Notas da ANPR. A ANPR é a Associação Nacional dos Procuradores da República. Ele está se reunindo, ele está fazendo audiências com policiais, né? Sejam agentes. Quem se mostra lá é o presidente da associação, né?
Ele está fazendo sem a participação dos delegados, que é quem representa a polícia, né? Ele está se reunindo com os subordinados para tratar de como a polícia deve ser, né? Então, é a mesma coisa de você chegar no judiciário e chamar um analista, um técnico, seja qual for o cargo, não desmerecendo ele, mas eles não representam aquela instituição, né? Você tem que discutir quem representa aquela instituição, né? Então, e aí você vê que existem movimentos no sentido de acabar com a figura do delegado, que hoje, como eu lhe expliquei, é uma figura de um bacharel em direito que garante, está ali para garantir os direitos do suspeito. Você imagina uma investigação feita só por pessoas formadas em estilo, tem várias formações, mas estilismo e moda, né? Como é que você vai assegurar os direitos de um investigado quando o investigador é formado em qualquer graduação, né? E outra, mesmo ele sendo formado em direito, o cargo dele não está preparado para aquilo, porque senão a gente vai também acabar juiz e vamos transformar analista judiciário em juízes, porque eles têm a mesma formatura, mas são concursos diferentes. Você é pago, não é só em razão do concurso, não. Você é pago pela responsabilidade, para pensar daquela forma, né? Para se qualificar com aquilo ali, né? Você tem os riscos das decisões, né? Então, o delegado, quando ele vai decidir, por exemplo, se recolhe ou não a prisão um determinado preso, né, na prisão em flagrante, a decisão dele tem que ser fundamentada. Não só faticamente, como juridicamente. Ele tem que dizer qual foi o crime, né? Ele tem que dizer não só se houve o crime, se ele é o autor e se ele está em flagrante. Porque se ocorrer só 2 dessas 3 situações, ele não se mantém preso, entendeu? Então não é simples. E outra, há uma grande diferença do cargo jurídico de delegado para os outros cargos jurídicos. O delegado às vezes tem segundos para decidir. Segundos, né? O juiz, o promotor, o advogado, né, o defensor público, enfim, as outras carreiras jurídicas, ele tem dias, pelo menos 24 horas. É o menor prazo que existe no direito brasileiro, é 24 horas. Enquanto o delegado ele tem, às vezes, minutos. Porque ele está numa situação que a pessoa vai, por exemplo, isso já aconteceu inclusive comigo, o suspeito está para embarcar num voo e você tem que decidir se ele vai ficar ou vai. Se você não deixa ele sair e você não tem fundamento suficiente, você vai responder, porque eu não tenho a proteção que o membro do Ministério Público tem, que o membro do Judiciário tem. Inclusive que dá um maior conforto para você decidir. Então você fica sempre entre a prevaricação e o abuso. Porque se eu não faço nada, deixa ele ir, eu posso responder por prevaricação, né? Deixar de adotar, né? E se eu faço e eu não tenho justificativa, tanto jurídica como fática, eu posso responder por abuso. E isso, segundos, minutos, para você decidir, certo? Então, esse cargo de delegado, ele é pago para isso, para receber essa pressão. É diferente do agente. O agente, o escrivão, o papiloscopista, o perito, eles têm lá a função dele, que é muito importante, mas que é uma função que gira em torno do representante da polícia. Mas a polícia, por ser um órgão armado, em qualquer lugar do mundo, a hierarquia tem que ser rígida. Como falam os outros, se você não tiver hierarquia dentro de um órgão armado, seja ele polícia ou exército, você se transforma num bando. E que é um risco gravíssimo, não só para o Estado, como
para a própria população, né? Então, dentro de um órgão policial tem que ter hierarquia. Aí tem alguns que dizem, mas a PRF é um cargo só. Mas eles não são polícia judiciária. Polícia judiciária não tem natureza totalmente diferente de uma polícia de segurança, como é o caso da PRF, que faz patrulhamento ostensivo, como é o caso da PM, faz patrulhamento, certo? Então, eles estão ali para evitar o crime, ou, acontecendo, prender. Só que quem tem a competência para analisar a legalidade daquela prisão é uma outra instituição. Isso é uma forma de proteção. Então, existem correntes aí que defendem o ciclo completo. Ótimo. O ciclo completo, que seria a prisão e a homologação da prisão, né, pelaquela própria instituição, né, que a gente só tem uma polícia que faz isso, que é a Polícia Federal. Porque ela tem algumas competências de polícia administrativa de segurança, como é o caso, por exemplo, da Polícia de Fronteira, certo? Então, se acontecer um crime, eu dou voz de flagrante, mas, claro, eu digo eu no sentido de ser o policial, mas ele vai apresentar a um delegado, certo? E se o delegado der essa voz de prisão, ele vai ter que constar isso no auto de prisão.